Leviathan 2, o 18º álbum de estúdio do Therion, é o tema da resenha desta semana. A banda sueca chega ao seu 18º trabalho de estúdio. Para uma banda com mais de 30 anos de estrada, mais um item aí para a nossa coleção. E trata-se do segundo episódio de uma trilogia anunciada desde o ano passado com o lançamento do primeiro Leviathan, este aqui. Agora nós temos o segundo, Leviathan 2, ou se quiserem, Leviathan 2, uma capa ligeiramente diferente, né? Além do Leviathan aí de várias cabeças, temos aí uma figura de um anjo caído, né? Um dos temas, dos diversos temas que compõem este álbum, que é rico, né, na sua referência a divindades obscuras de diversos países, diversas culturas, de diversos povos, diversas épocas. Temos aqui referência, né, à cultura grega, egípcia, islâmica e por aí vai. Bem, esse é então o tema da resenha dessa semana, né? O álbum do Therion, lançado no Brasil pela Shinigami Records a partir da Nuclear Blast Internacional. Bem, temos novamente 11 canções, num total de 46 minutos e 26 segundos. E o que nos oferece o Therion aqui é, em grande parte, mais do mesmo. Oferece aquilo que aqueles que acompanham a carreira dessa banda sueca ou deste projeto musical liderado por Christopher Johnson sempre oferece, que é, né, canções razoavelmente complexas, com muita variação nos vocais, né, corais, vozes operísticas, né, de sopranos, tenores e por aí vai. Não uma ópera rock, felizmente, né? Depois do insucesso do Beloved Antichrist, tudo o que não queríamos era uma nova ópera, mas a banda, né, desde o ano passado, anunciou essa trilogia. Por quê? Principalmente Christopher Johnson e o vocalista da banda, né, o Thomas Wikström, se reuniram, né, e compuseram uma série de canções que eles perceberam que daria mais do que meramente um álbum. Então, eles decidiram, ao invés de lançar um álbum duplo, ou como fizeram em 2004 com aquela sequência Sirius B e Lemúria, né, ao invés de lançar dois álbuns, resolveram lançar, e ao mesmo tempo, né, como fizeram em 2004, resolveram dessa vez lançar 3 álbuns, um em cada ano. 2021 foi o primeiro, este ano de 2022 o segundo, e o ano que vem, provavelmente, o terceiro. A seleção de faixas já havia sido pré-definida, né? E o próprio Christopher Johnson, no anúncio, ele disse que o Leviathan 1 teria as canções mais populares e provavelmente seria o preferido, embora também o Leviathan 2 trouxesse aquilo que ele mesmo chamou de hits, canções que poderiam ser de grande apreço do público que segue essa banda e até mesmo de um público maior. De fato, nós temos canções que tendem a ter uma certa popularidade, são canções que não são tão extensas, não tem tanta variedade, tanta estranheza, não tem tanta experimentação, e é por isso que esses dois álbuns talvez deem uma certa impressão de falta de novidade, né? Uma vez que a banda sempre nos apresentou algo muito variado e sempre uma novidade em sua carreira, né? Bem, mas esses álbuns, depois de uma década de muitas digressões musicais, né, como o álbum Le Fleur du Mal, né, que tentou transformar em rock, em metal, músicas populares francesas do século XX, e depois da ópera rock mal sucedida de Beloved Antichrist, agora com esse projeto dessa trilogia Leviathan, o Therion pretende, digamos assim, oferecer aquilo que os fãs esperavam, né?
canções dentro daquilo que um fã de uma banda que oferece hoje em dia um metal sinfônico com algumas variações, com uma simplicidade e, ao mesmo tempo, uma complexidade que foge um pouco do mainstream, né? Não chega a ser um Nightwish, mas também nada de tão extremo que não possa, né, ser do agrado de um público maior. As letras, elas permanecem dentro do quadro, digamos, dos temas, das referências que a banda trouxe ao longo da sua carreira. Há toda uma mística, uma área de ocultismo, né? Parece que a banda realmente leva muito a sério. E como no último álbum, Leviathan 1, dessa vez também as letras são encarregadas por um autor chamado Per Albinson, que também compôs as letras da ópera The Beloved Antichrist. Bem, nós temos aqui, então, né, esse disco, né, temos aqui essa ilustração, não temos novamente, ou não temos dessa vez nenhuma imagem dos músicos, né, só temos aqui as letras no encarte, e a banda, né, ela permanece, claro, com Christopher Johnson à frente, tocando não apenas guitarra e teclados, mas também órgão e fazendo outras programações de instrumento. O guitarrista permanece o argentino Christian Vidal, o baixista Neil Pelson, o vocalista principal Thomas Wikström e a Laurie Lewis permanece como uma integrante da banda, embora ela não faça os vocais em todas as canções, né? De fato, há muita variedade, especialmente nos vocais femininos, né? Então, além da Laurie Lewis, participam do álbum Chiara Malvestite, a Rosalia Siren e a Taida Nazraye, né? Entre outras figuras aqui que aparecem fazendo participações aqui em diversas faixas. Bem, para destacar de modo geral, as canções são quase sempre compostas pelo Christopher Johnson, algumas delas em parceria com Thomas Wikström, mas uma delas é composta pelo Christian Vidal, e é justamente a faixa Maridin Ni Mar, ou melhor, Maridin Min Nar, né? Uma expressão, pelo que eu pude apurar, islâmica, né? Que faz referência ao fogo, né? E essa foi uma das canções que a banda lançou no formato de clipe, né? No site, lá no canal da Nuclear Blast, né? Então, uma música já conhecida. E é uma composição rara, né? Do Christian Vidal. E uma composição muito boa, né? De fato, é um dos melhores momentos do disco, né? A banda também havia lançado, ou adiantado antes do lançamento, as faixas Litany of the Fallen e Pazuzu. E, recentemente, depois do lançamento, Codex Gigas, né? Bem, de fato, nós temos aqui 11 canções. É um disco que, como eu disse, vai ser do agrado, né, dos fãs da banda, mas aqueles que já não acompanham mais muito a produção dessa banda Therion não vão ficar muito impressionados com esse disco, que está longe de ser um dos melhores da discografia da banda. Eu até coloco ele abaixo do Leviathan 1, né? Eu acho as canções um pouco menos inspiradas, um pouco menos diversificadas, né? E as canções do Leviathan, as melhores, eram mais fortes, né, do que o Leviathan 2. Bem, vamos falar de cada uma delas, né? Aeon of Maat, né? A Era de Maat. A primeira música é uma faixa assim para abrir o disco, rápida, energética, mas extremamente curta e que acaba de modo abrupto, né? E é um tema interessante como uma abertura, né? A Era de Maat, que é uma deusa egípcia da verdade e da justiça, né? Então, temos aí, digamos, um início, digamos, luminoso, né, nos temas, mas
No geral, apesar dessa introdução, como o próprio Christopher Johnson declarou, as músicas aqui, em comparação com o Leviatã 1, são um pouco mais sombrias, né? Nada também muito sombrio, né? No fundo, eu achei até o disco bastante leve, né? E mais, digamos, luminoso do que poderia ser de acordo com desse anúncio, essa declaração do Christopher Johnson. Depois temos Litany of the Fallen, né? A litania dos decaídos, Alchemy of the Soul, Alquimia da Alma, Lunar Color Fields, né? Campos coloridos pelo luar, alguma coisa assim. Lucifuge Hofocali, né? É a quinta canção, né? E aí Lucifuge Hofocali é uma canção, né, que tem, digamos assim, um tema satânico, né, próprio, assim, digamos, da primeira era da banda, né, que fazia muito referência, né? Se a gente fosse traduzir essa expressão, que é também o título, salvo engano, de uma música do Misfire, Lucífago Hofocali, né? Seria um dos maiores demônios na hierarquia do inferno, segundo o Grimório do Papa Honório III, né? Então, nós temos aí um título, né, bastante interessante aí para aqueles que apreciam esse lado mais diabólico do Therion. Bem, Marijin Minnar é uma canção que eu já fiz referência, depois temos Hades e Elysium, né? O Hades e os Elísios, né? Uma referência à mitologia grega. A faixa Midnight Star, né? Estrela da Meia-Noite, tem uma parte musical interessante, um duelo de vozes. Cavern Cold as Ice, também uma faixa interessante, mas nada demais. Codex Gigas, né? Que faz referência a um escrito misterioso da Idade Média, um manuscrito que foi encontrado, né, gigante, um dos maiores da Idade Média, e que, curiosamente, hoje está em Estocolmo, numa biblioteca em Estocolmo, né, a referência dessa 10ª canção, sendo que o álbum termina com Pazuzu, né, um dos nomes dele mesmo, né? Esse que tem vários nomes e também é representado pelo Leviatã, que tem diversas cabeças. Então é esse, meus caros, essa é minha resenha, os meus comentários sobre o Leviatã 2. Vocês podem ver aqui no meu canal, para quem ainda não conhece, o comentário extenso que eu fiz sobre toda a discografia do Therion. E onde eu colocaria, então, o Leviatã 2, né? O Leviatã 1 eu coloquei em 7º lugar na minha discografia, e o Leviatã 2 eu colocaria mais abaixo, talvez em 10º lugar, né? Abaixo do Vovinho, do Secret of the Runs, que, embora sejam álbuns bastante populares, também não são daqueles dos meus favoritos. O meu favorito não poderia deixar de ser outro, este aqui. E é isso, meus caros. Eu os espero para uma próxima resenha e keep the flame burning.